pessoal, hoje no segundo episódio sobre a história da capoeira, a gente vai falar um pouquinho as características da capoeira e com relação à origem, né? E o fundamento, a utilidade que a capoeira teve no desenvolvimento das relações entre os negros e os senhores de escravo, por exemplo. Como primeiro ponto que a gente pode comentar, pessoal, como a gente disse no vídeo anterior, o movimento de introdução da cultura africana no Brasil pelo tráfico negreiro fez com que diferentes culturas do continente viessem para a América, principalmente para o Brasil, e a partir de então essas culturas diferentes tiveram que encontrar maneiras de se manter, se fortalecer nesse novo território. E a capoeira, nesse sentido, seguiu um importante caminho para cumprir esse papel. Quando a gente fala de capoeira, pessoal, a gente tem que ter na cabeça que a capoeira é um misto entre luta e dança. A origem dela remete à necessidade de defesa dos próprios escravos, principalmente nas cidades, fundamentalmente Salvador e depois, posteriormente, o Rio de Janeiro, onde os negros de ganho tinham uma importante função social nessas cidades. O que é o negro de ganho, pessoal? É aquele escravo que trabalhava para o senhor, não necessariamente numa fazenda, por exemplo, ou numa propriedade rural. Ele trabalhava na cidade e vendendo fruta, quitutes, e como condutor de charrete, entre outras atividades. Então, esse negro de ganho tinha a posse do trabalho e do dinheiro que ele repassava para o senhor dele. Essa característica fez com que, aos poucos, fossem encontrando a necessidade de encontrar uma maneira de se defender dos malfeitores da cidade. Inclusive, isso leva a gente a pensar a origem do nome capoeira. Capoeira, pessoal, nada mais é do que uma atividade profissional que o negro do mercado da cidade de Salvador tinha.
o carregador do capo, o carregador de um cesto chamado capo. Capoeira é o carregador do capo. Então, o que a gente pode definir é o seguinte, pessoal. Capoeira designa uma profissão e depois que se estabelece a capoeira como dança e luta, também é designado como jogo de capoeira, jogo do capoeira, melhor dizendo. Então, essa característica da origem da luta, dessa tentativa de resistência cultural, vai marcar desde o início o desenvolvimento da capoeira como uma fonte de pensamento da cultura negra brasileira, fazendo com que ela se tornasse um elemento que caracterizasse e concretizasse a possibilidade de resistência de determinadas raízes culturais. O que eu quero dizer com isso? Que por meio da capoeira, principalmente a capoeira de Angola, alguns gestos e alguns elementos de raiz africana estavam ali presentes o tempo todo. Entre eles o berimbau, o atabaque. Esses instrumentos, quando a gente analisa a função de cada um dentro de uma roda de capoeira, é lógico, pessoal, que aqui eu estou falando de maneira muito resumida, como dose mesmo, né? Quando a gente analisa a função de cada um, a gente pode chegar até o ponto de pensar a capoeira como um vínculo religioso, propriamente falando, porque através do batuque se buscava o contato com os ancestrais, se buscava o fundamento da pertença daquelas pessoas que chegavam aqui de maneira forçada e tinham que encontrar uma maneira de viver e de sobreviver e manter a energia para a vida, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que a capoeira, quando a gente analisa desde a origem dela, sendo desenvolvida e difundida fundamentalmente na Bahia, com esse movimento de urbanização de Salvador, principalmente, a capoeira passa a ser uma forma concreta de arte e resistência negra, sem abrir, sem deixar de falar do conhecimento que a capoeira gerou e gradativamente vai desenvolvendo uma maneira própria de expressão, de coletividade.
Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio. No terceiro episódio a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças internas da capoeira. A capoeira de Angola e a capoeira regional, com os respectivos mestres, Mestre Pastinha e Mestre Bimba. Quem foram essas pessoas? Como eles foram fundamentais para o desenvolvimento e fortalecimento da capoeira como identidade negra e como resistência, como valorização da identidade negra. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Não se esqueçam de se inscrever no canal Leandro Faria Tracinho Doses de História. Leandro Faria Tracinho Doses de História. Me sigam no Instagram, Leandro Faria Historiador. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a parte 3, pessoal.